Alô, Jabuticabal, mais uma vez estamos juntos no Geração 5 Podcast. Antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer o grande número de visualizações que tivemos no nosso último podcast. E pedir para você que visualiza, curtir, adicionar a página, participar, mandar perguntas, para a gente poder ficar dinâmico o nosso podcast. A intenção é esclarecer o máximo possível tudo aquilo que tiver em dúvida a nossa população de Jabuticabal e região. E hoje, mais uma vez, estou junto com o Che Guevara paulista, O Che Guevara tem dó, né? o ex-Marina Silva, Sim. Márcio Antônio Algerta. Tudo bem, Marcião? Tudo bem. Você gostou do ex-Marina Silva, né? Não, eu nunca fui do lado dela. Eu fiz campanha por ela, mas depois eu fui cobrar, que é o que todo mundo ia fazer. O cara vota no vereador, no prefeito, etc. Chega lá e fala, você não falou tal coisa, seu cretino? Então você vai fazer. A melhor parte eu acredito. Não, mas tem que fazer assim, não tem que fazer assim. E aí que tá. E ela simplesmente, já que você tocou, ela simplesmente sumiu. O Lula só fazendo besteira, um monte de coisa na área ambiental parada. Não, mas a gente tá cobrando multa. Nós estamos nos Yanomami. Vou falar uma coisa pra você. Você sabe como é que o político, geralmente, ele se comporta? Eu vou dizer, ele usa o princípio do mágico. Vocês já perceberam que o mágico tem sempre uma mulher gostosa de perna de fora do lado? Pra quê? Ela fica fazendo aqueles negócios e o homem fica de olho e fala, nossa. A mulher fica vendo, nossa, que cafona. E o homem fica de olho naquele negócio lá e tal. Enquanto isso, ninguém vê o que ele tá fazendo na mão dele. Então é o seguinte, eu fico falando dos Yanomami, e o resto comendo solto. Entendeu? É isso que eu tô falando. Depois fica aí a dica. Vamos lá. E o nosso convidado, Marcelo, fica nervoso, hein? E o nosso convidado, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito, porque aceitou o nosso convite pela segunda vez, né? É uma pessoa influente da política local de Jabuticabal, né? Um vereador atuante, professor Jonas. Muito obrigado, viu, professor? Bom dia, né? Macri, Márcio, é um prazer estar aqui novamente para falar sobre política, sobre a cidade. E muitas coisas mudaram, né? Da primeira vez que eu estive aqui. E vamos pro jogo, né? Responder tudo que tiver que responder sem correr da raia. Na verdade, você não vai responder nada, viu, professor? A gente tá aqui num bate-papo, o senhor pode ficar à vontade, tranquilo. Não é melhor ele falar alguma coisa que ele queira falar? Primeiro, depois... Não, sim, pode perguntar, Márcio. Aí, isso aqui não. Isso aqui Então... é bate-papo. Manda bala. Isso aqui eu só marquei se eu esquecer. Tá, então é o seguinte, posso fazer uma pergunta bíblica para você? Pode. Você já ouviu falar da lenda de Jonas e a baleia? Já. Você é o Jonas. Você esteve em Brasília. Estive. Você, por acaso, também foi para a barriga do baleia? Quer dizer, da baleia, não? Não. Tô bem longe da barriga do baleia. Ah, é? Principalmente depois... Já nunca fui muito do lado do baleia, né? E agora mais distante ainda. Sim. E assim, você, quando você começou, você era da base de apoio do prefeito. Sim. Agora você continua. Você é da base de apoio? Saiu. Saí, faz... Ah, então explica, por que você saiu? Certo, então vamos começar sobre essa questão. Hoje eu sou totalmente oposição ao governo. E eu comecei na base. Na realidade, a minha história com o professor Emerson, politicamente falando, vem desde a segunda vez que ele saiu candidato a vereador. Eu apoiei ele. Depois, ele saía prefeito, eu também apoiava ele. Sempre isso ficou muito claro. E em algum momento da minha vida, eu sofri perseguição política sobre isso. Você é prova, você até fez um texto, né? Da minha esposa, na época, na escola de arte. E quando ganhamos, nós tínhamos um projeto de governo. E começou o desentendimento. O que mais me incomodava era algumas falas minhas na Câmara Municipal. E aí, alguns vereadores da base não aceitavam, falavam que eu parecia oposição. O prefeito me chamava. E aí eu deixei bem claro. Eu falei, olha, eu nunca pedi cargo para você. Eu não tenho cabresto,
Mais ou menos assim que eu falo, que eu sempre joguei aberto com ele. Falei, e me incomoda esse negócio de ter que vir aqui dar explicações. E uma fofocaiada muitas vezes, sabe? O Jonas está do lado do Ori, Jonas vai ter cargo... Olha, eu tava com um ano de... O Jonas vai ter cargo com o Ori. E porque eu tinha falado que eu queria ser presidente, né, da Câmara. Então o desgaste começou aí. Eu discordando de alguns secretários, atitude de alguns secretários. Discordando também da ineficiência do governo em alguns setores. A coisa não caminhava, não andava. Então tudo isso começou, e eu sendo cobrado pela minha base também. Minha base cobrando, falando, Jonas, você tinha um perfil. A partir de você tá com outro perfil. Porque quando você é da base, tem dois tipos do vereador ser da base. É aquele que vai aceitar tudo e não vai falar pro prefeito. E tem aquele que é da base que você não vai expor, mas você vai lá e vai expor. Isso aqui tá errado, isso não tá dando certo. E isso começou a incomodar até determinados secretários. E aí eu vejo assim, a gota d'água mesmo foi no dissídio dos trabalhadores, que eles fizeram muita lambança. O ano passado? Foi o ano passado, isso, não é muita lambança. Muita lambança mesmo. E teve uma reunião... só tem um detalhe, tinha uma coisa que me incomodava, que era assim, o Paulo, a gente fazia a defesa do governo, lá na Câmara. E aí o Mauro, a Renata e o Edu, mais tranquilo. E nós éramos cobrados. Eu falei pra ele, mas só nós três estamos dando a cara lá. Eu era quase considerado, com todo respeito ao Mauro, um líder de governo, que eu ia pro enfrentamento, principalmente com o Pepa e com a delegada Andréia. E aí o professor, o Hermes, fala assim, mas vocês estavam comigo desde o início. Falei, pera aí. Falei assim, aí parece que tinha dois tipos. Tem, isso é claro, dá pra perceber. Tem dois tipos de vereadores na base, o primeira classe e o segunda classe. Primeira classe, e eu falo isso que eu tenho uma amizade grande com o Edu Fenerico. Primeira classe era o Edu, Renato e Mauro. Cara, e não é que eu não tô falando questão de cargo, tô falando questão de tratamento mesmo. Porque as pessoas ficam muito focadas. Tanto é que eu saí do governo, pode ver que ninguém aponta pra mim quando eu debato lá e fala assim, João, mas você pediu carga aqui, você pediu carga ali. Não tenho e eu quis meter o mandato livre. No caso, assim, é que eu concordo plenamente com o que você está falando. A pessoa pode ser um vereador da base de governo, mas ele tem que ter a opinião dele, ele tem os eleitorados dele, ele tem tudo, então ele tem que ter a liberdade de poder se expressar, de falar, de colocar em prática, né? E aí, tipo assim, fica até um negócio meio estranho, porque tem um murmurinho aqui, ali, que a Câmara Municipal de Jaboticabal, nesse mandato, é um puxadinho da prefeitura. Tudo que a prefeitura manda é amém. Então, isso é complicado para a população, é a minha opinião. Eu sempre destacamos isso lá. Falei, e chegou um momento que eu falo que é o jogo da verdade. Não adianta também você falar assim, olha, eu vou fiscalizar o prefeito, se o prefeito tiver com algum problema, mas se você não está fazendo. Aconteceu uma coisa na Câmara inacreditável. Tem uma CEI lá sobre a questão do que tá a Andréia, o Paulo e... O Gilberto, né? E o Gilberto. A Andréia e o Paulo, na realidade. Sobre a questão do contrato com o Culturando. E ela pediu mais 3 meses. E os vereadores votaram contra. Não aceitaram. Foi a primeira vez que me falaram lá na Câmara que votaram contra você pedir um prazo maior. Por que isso? É medo de ser fiscalizado? É um medo? Mas esse caso cultural, além disso, o Tribunal de Contas já falou alguma coisa? Ô Márcio, o Tribunal de Contas ainda não apontou nada, mas existe, assim, eu vejo o judiciário muito lento. Não, judiciário. Judiciário, e graças a Deus caiu aquela máscara, né, que o judiciário era superpoder, com o Moro lá, e ficou comprovado que... Eles são iguais ao povo, né? Parecia que era o salvador da pátria, né? Mas eu já vou entrar nesse assunto. É lento e assim, o vereador, igual eu vou sair daqui e vou dar aula. Para fiscalizar não é fácil, leva tempo. E leva tempo. Então, eu vejo assim, o vereador tinha que ter um advogado disponível para montar as peças para entrar no Ministério Público. Mas vocês têm 2 assessores. Tem 2 assessores. Então, mas não podia ser da área de direito. Para isso. Outra, você não precisa ter o cara tem curso superior, não precisa nem ser advogado. Se ele tem curso superior,
e entende de lei, ele pode fazer, né? Mas é muito complicado, né? Porque você tem que ter Ó. embasamento político em todas as representações. Mas eu até concordo com o Márcio sobre isso, né? A gente tem alguns assessores que eu tenho, né? Que ela fiscaliza, mostra, e só que eu sou assim, eu gosto muito de ler, né? Então eu tô com uma peça, já entrou no Ministério, eu entrei no Ministério Público, que é a dispensa de licitação, inclusive você tinha me perguntado. Já levei para promotora. Sobre né? qual processo? A dispensa de licitação do transporte público em Jaboticabal. Então, daqui... Você tava na vela, né? Então eu levei... Não, esse aí o Tribunal de Contas já falou, pô, para aí, vamos ver esse negócio de... O Tribunal de Contas já estava vendo. E eu entrei aqui em Jaboticabal com a doutora Karina. Espero que seja aceito. E assim, nós fazemos o trabalho de pedir os requerimentos, que a prefeitura demora para entregar. E também eu tenho que ter mais provas para poder chegar no Ministério Público. Então eu vou te dar um exemplo do que eu já estou montando para entrar. Teve a Festa da Semana das Crianças. Festa da Semana das Crianças aqui em Jaboticabal. Contrato de R$145 mil com o Culturando. A festa aconteceu em outubro. O prefeito faz uma dispensa de licitação em novembro. Quando eu vi aqui... Já tá errado isso aí. E, em novembro, ele fez uma dispensa de licitação, um negócio que ocorreu em outubro. E como ele vai pagar isso posterior? Isso aí você vai entrar no Ministério Público. Já tá a peça montada e vou entrar no Ministério Público. Só que eu pedi, né? Fui pedindo as coisas para eles. Quando me chegou esse contrato até mim, eu perguntei, conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, Jonas, isso aqui provavelmente é pro ano que vem, não pode fazer uma dispensa de licitação de uma coisa que já aconteceu. Falei assim, eu conheço esse governo é ruim, tem gente incompetente lá. E aí, realmente, é uma dispensa de licitação em novembro de um evento que aconteceu em outubro. Aí quando eu fiz os requerimentos, começou a mudar a forma de pagamento para esse pessoal, e é Culturando. Então, tá indo pro Ministério Público. É uma coisa... Mas o Ministério Público, por exemplo, eles teve uma coisa semelhante com o transporte. Eu entreguei ao Ministério Público e essa mesma pessoa que você falou que conversou com ela, mandou arquivar. Dali a uns dias, alguém fez uma denúncia e o outro promotor entrou com uma ação por causa daquilo que tinha falado que ela mandou arquivar. Então é o seguinte, não, é bom que a população vai ver, porque é o seguinte, não existe justiça, é mentira. Existe uma justiça política. Você vai lá falar com o cara, você faz lobby, você pode conseguir o que você quer. Eu acho que o Ministério Público, membro do Ministério Público e do Judiciário, não devia falar com ninguém. Eu até estava achando bom esse história de eles ficarem em casa, home office aí. Que é mais difícil falar com eles, mas não sei se tem gente mandando pelo Zap. Então é o seguinte, você precisa tomar cuidado. Eu acho que você devia ir lá toda semana para ver isso. Sim, a minha ideia era entrar com ele. Com esse promotor que você falou. Não vou lembrar o nome dele aqui. Rogério, alguma coisa assim. Não adianta você... Mas aí ele falou assim, Jonas, essa parte sorteado. sua é patrimonial. Então é com a outra doutora. Então, inclusive, ela tinha arquivado uma coisa referente ao que você falou mesmo. E eu vou conversar com ela. Isso tem que ser, né? Lógico, tem que ter uma análise. Não, se você manda pro Conselho Superior... E se não achar eu vou em Ribeirão. Não, sabe o que faz? Ele some e ninguém fala nada. Aí você vai atrás. Não, está com o nosso membro em Assis há 11 meses. Quer dizer, você vê que é o seguinte, né? Quando o cara fala, é para ninguém fazer nada. Eles nunca votam. Eu entrei com uma denúncia em 2012 sobre o negócio do atendimento médico aqui. Não tinha aquele laboratório. Você lembra disso? Muito bem. Um senhor aí que parecia promotor de justiça de seriado americano, seu Paulo Arantes, entrou com uma ação. Ele entrou com uma ação e encostou todo mundo na parede. Bom, aí ele foi embora. Ele era um cara muito competente, tá em Pinheiros, lá em São Paulo. Muito bem. Uma outra pessoa que entrou no lugar dele, foi lá, pegou a ação e mandou arquivar. Como é que pode? Pediu para arquivar e a mesma juíza que tinha pegou e mandou arquivar. Você percebeu? Então,
esse trabalho que você está fazendo está ótimo, mas se eu fosse você, eu cobrava o tempo inteiro. Eu vou cobrar, porque é que é tanta coisa vai acontecendo e você, né? E não tô falando que teve questão de corrupção, mas tá errado. Uma dispensa de licitação um mês depois e culturando. E não teve nada antes? Você não conseguiu achar nada antes do culturando, antes de outubro? Não tem nada. O contrato, aí me entregaram o contrato específico. Tá lá, tem a assinatura do contrato, é tudo em novembro. E é uma tese específica. Da Semana das Crianças. Eu sei, mas eu tô falando o seguinte, Não tem. Não, porque como eu faço o requerimento, como que tinha sido feito... Isso aí é um negócio muito burro. Não, é de incompetência tremenda. Se o prefeito tivesse atitude, e eu sei que está na mão de quem que estava organizando isso, que são duas que estão na educação, duas pessoas de extrema incompetência, que é a Márcia, que é secretária de gabinete, e a outra é a Cláudia. A Cláudia, ela é cargo de carreira. Ela era a diretora, ela foi supervisora, não deu conta, levaram ela para ser diretora de uma creche, que ela já tinha sido, não deu conta, e tá lá na educação nesse negócio de projeto. As informações que eu tenho foi Márcia e Cláudia que organizaram isso. E não conversaram com os outros supervisores, com ninguém, não, vai ser isso aqui. Então essa não, mansa que acontece. Eu acho que isso passa tudo pelo gabinete. Né? Provavelmente. Veio ordem lá de cima. Faz tal coisa. Essa frase. E aí, outra coisa que eu tô pedindo documentação agora. Do contrato da Humanize. Tá até aqui, ó. Contrato da Humanize. É da UPA. O da UPA é 1,2 milhão, que é o que já se gastavam e tal. E o que me admira é o seguinte. A UPA tá na mão de quem? Da Humanize. Mas dizem que tá funcionando legal. Dizem. Um contrato de 1,2 milhão. Mas dizem que funciona direito. O que você acha? Eu, particularmente, saúde é difícil. Teve aí estouro de dengue. Né? E aí o governo fala que só pode outra cidade. Não é bem isso. O cara que tá comandando o setor de dengue é incompetente também. Já fui duas vezes lá por reclamação, perseguição a... Mas quem é o responsável do setor de dengue? Não. Qual é o órgão que você tá? É o diretoria, alguma coisa. Controle de zoonose? É o controle de zoonose. Não, então, mas é a gente fala sanitária. Só que eu acho que é Valdir. Já fui 2 vezes lá. Por reclamação de funcionário devido à perseguição. E assim, as 2 vezes que eu cheguei lá, 7h30. Porque falaram que ele não cumpre horário, não chega no horário. E realmente. Não, mas eu fui várias vezes lá, quase ninguém comprou horário. Nunca encontrei ele lá. Nunca encontrei. E eu tinha informações, algumas pessoas falaram, vai estourar o caso de dengue no serviço, não o pessoal que rodeia, que faz, né? Que vai ao campo mesmo. Falou, mas o comando não tá bom. E tá aí. Mas voltando ao tema da Humanize. O Emerson, ele falava o seguinte, ele falava, Jonas, gasta-se muito, 1,2 milhão e tal, e tirou a série. E contratou pelo mesmo valor, né? Você vê que é inflação, né? Só que, aí eu nem questiono, tem um outro contrato com a Humaniza de quase 600 mil reais. Além desse, tá aqui, ó. Mas como assim? Para fazer o quê? Esse aqui não é para UPA, é a terceirização do posto de saúde. Isso aqui é... Mas teve concorrência para isso também? Não. Não teve. Tá tudo aqui, ó. Você está falando da licitação. Isso aí existe já? Já existe, já faz isso aqui desde o ano passado. Teve licitação disso? Ô Márcio, provavelmente não. Isso aqui é o seguinte, é um chamamento público. 600 mil reais. E eu sempre comecei, quando chegou a denúncia, eu comecei a cobrar. Qual a diferença de chamamento público com uma licitação? Porque 600 mil é dinheiro, pô. 600 mil por mês. Por mês. Então, por mês. Então, você multiplica por 12... 7 milhões e 200 por mês. Então, aí tem duas coisas. Tem licitação. São 2 coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, o prefeito falava que se gastava muito com a ACN. Aí ele faz tem um contrato normal de 1,2 milhão, igual você falou, inflação e tal. Achei que o preço da UPA tem que acontecer, a UPA tá lá, vai ter sempre problemas, é difícil. Agora, e esse contrato aqui? E eu questionava, aí
faz 2 sessões que começaram a responder. O Edu e a Renata. E a conversa é o seguinte: é porque tá funcionando o posto de saúde à noite. Então a desculpa do prefeito é essa. Mas quando você pega o contrato, eu fiz um monte. Se teve licitação. Mas eu pedi vários requerimentos e até agora não chegou a resposta. Porque aqui tem a quantidade de contratações. Tem metas para serem atingidas aqui nesse contrato. E eu estou requerendo, porque a ideia aqui era diminuir a quantidade de atendimento no posto de saúde e ser mais rápido, né, os exames. Mas o contrato está aqui, eu estou investigando. Por isso que eu falo para você, é demorado. Com certeza. Né? Aí ele fala, porque o posto de saúde está funcionando à noite, mas são quase 600 mil por mês. Aí tá tudo aqui nesse contrato, isso é mais uma fiscalização minha, né? E o outro, então eu falei, o outro chegou agora também. Eu vi uma propaganda da prefeitura, dos playgrounds, os parquinhos, né? E aí eu falei, poxa vida, 7 playgrounds em escolas. E aí, quando você vai pra oposição, você tem muita denúncia, né? Aí me mandaram o contrato, Jonas, fiscaliza esse contrato. Aí eu puxei. Esses parquinhos, esse contrato foi assinado 28 de dezembro, foi pago 3 de janeiro, já foi pago quase 500 mil reais, né, para ser instalado. Então lá são 2 contratos, um de 560 e outro de 500 mil dos playgrounds, então dá mais de 1 milhão. E tá marcado que foi a propaganda da prefeitura que se instalou em 7 escolas. Eu fiz um requerimento pedindo, porque no contrato são 35 unidades. Um contrato é para 35 unidades e o outro contrato é para 7 unidades. E por enquanto só foi instalado em 7 unidades. Mas teve licitação, Teve processo licitatório. Só que no contrato, a prefeitura já pagou quase 600 mil. Aí eu conversando com o jurídico da prefeitura, tem um negócio de contrato que já tinha que estar instalado isso. Tem uma parte do contrato que eu não trouxe, você fala, já tinha que estar instalado. Isso é dentro das escolas? Dentro das escolas. Nós estamos em abril e só foi instalado em 7 escolas. Então, fiz o requerimento, é por isso que eu falo para você, eu fiz o requerimento pedindo quais são as 7 escolas, que a informação que eu tinha, que nós ligamos em todas as escolas e andamos, tinha instalado só em 3, mas a propaganda fala em 7. Só que assim, tinha que estar instalado em todas as escolas. Eu não questiono a compra, igual você falou. Comprou os parquinhos, eu vejo que tinha mais coisa para ser feito. É 1.200.000. Né? E a minha crítica ao prefeito, e uma das minhas brigas, era isso. O que esse governo vai deixar? Qual vai ser? Provavelmente ele vai vir aqui. O que ele vai deixar? Vai ser só a questão dos postos artesianos? Não, então agora eu vou fazer uma, não é advogado do diabo, mas vou fazer uma de advogado do prefeito, tá bom? Então, tem coisa que eu elogio, depois eu falo. Não, é o seguinte, por exemplo, se você pegar a área de educação, tá todo mundo contente. Eu era o dono da... Não, quando pegar a área da educação, se você vê o kits que dão para os alunos, é isso de primeiro. É tudo de primeiro. E é isso de primeira. Faber-Castell lá. Não. Faber-Castell. Posso falar? Pode. Eu gosto de Jean Faber. Eu não tenho problema de elogiar o prefeito, ele tem problema. Não. Igual eu falei, dos postos ele acertou, material de qualidade, os melhores materiais que eu vi, que é caderno de capa dura, Faber-Castell, o uniforme também muito bom. Né? Então eu falo, posto artesiano ele acertou, algumas obras que estavam paradas ele acertou, como o negócio do exame de fazer exame de sangue ali do lado do posto de saúde. Não, mas isso aí é dessa denúncia de 2012. Teve 6 prorrogações daquela porcaria. Então, agora eu te falo o seguinte, é por isso que ele tinha que atentar com quem ele trabalha, que eu falei pra ele, o prefeito ele gosta de ser bajulado. Vá. Não, olha, olha, cara, essa menina... você sabe quem é o motorista mais caro de Jaboticabal? Ganha 14 mil reais por mês? Quem? Motorista. Motorista particular, 14 mil reais por mês. Mas o que secretário, porque 14 mil reais por mês. Motorista particular. Manolo. Secretário de governo. Ele não tem secretário de governo. Ele é motorista do prefeito. É uma coisa incrível. Mas, né? Eu brinco, eles ficam bravos comigo quando eu falo essas coisas. Eu vou ter que falar. E que o Manolo, o pessoal bajula ele, gosta. Eu nunca bajulei ninguém, eu sou seco. E um dia ele falou assim, cara, só a Luciana, que foi mandada dispensada também, né? Que faz você dar risada, né? Eu sou sério, eu não tenho...
Cara, não tem que ficar bajulando ninguém. Mas o que acontece? Nossa, onde que eu tava? Fugiu até. Da questão de elogiar ele. A menina que faz essas licitações é concursada, né? E ela entrou lá, ela não sabia quase nada do setor de licitações e ela conseguiu fazer isso. E é o que eu falo, ele tinha que prestar atenção quem é concursado e de competência. É claro que tem pessoas que não são concursadas e são competentes, mas ele tem uma turma que é cargo político que é muito serviço. É o modo. Isso é o modo. Muito Não, serviço. inclusive tem assessor falando que não precisava prestar. O ano é complicado. O responsável pelo. Como é que chama lá? A como é que chama? Que faz obras aí. O João Basso? Emurge. Emurge é o Não, mais. ele disse claramente que o cara não precisa cumprir o horário. Onde que existe isso? Você sabe que tem funcionários que estão cumprindo horário, não estão nem aí, não adianta você levar para o Ministério Público, não estão nem aí. Então tem impunidade e faz. Entendeu? Agora, que nem eu falei, olha, tem coisas que você olha e que a população gosta. Agora, por exemplo, eu te falei vai ter o problema do ovo de Páscoa de novo. Ano passado parece que o ovo de Páscoa era horrível, né? Não foi isso? Vai ter mel, uma coisa assim, não lembra a marca. Então teve esse problema do ovo de Páscoa, etc. Mas, por exemplo, uma coisa que eu fico, vamos falar assim, mas parece que você tem bronca de professor? Não. Eu acho o seguinte, professor é uma profissão que deve ser respeitada, mas é profissão. O cara não é herói, não é sacerdote, nada, é uma profissão como qualquer outra, ele tem que ser respeitado. Então você vê, assim, gente que vai dar educação para as crianças, etc., ficar passando um documento em dezembro dizendo que estava sobrando um dinheirão no Fundeb. Aí, o que é que eu fiz? O que um cidadão faz? Eu falo, se está sobrando, quando eu for para Brasília, eu vou falar para ele se eles precisam mandar para outro lugar. Sério mesmo. Porque o que é que o professor tem que fazer? Se sobrou isso, por que não estão aplicando em alguma coisa? Está faltando isso, está faltando aquilo. Não. O que aconteceu? Um grupo de professores e professoras queriam dividir aquele valor entre eles, entre os professores. Eles não queriam que fosse aplicado conforme determina a lei, mas sobrou. Aí eu fui aí a minha crítica, eu fui até a Secretaria de Educação, falei com uma moça lá, me mostrou geladeira, um monte de coisa, muito simpática, e falou assim, eu te falo amanhã. Ele nunca me falou se sobrou essa porcaria desse dinheiro ou não. Você por acaso sobrou esse dinheiro? Não sobrou. Era mentira, né? O que acontece? Era dezembro, então o que muitos professores confundem? O Fundeb é difícil. Quando eu fui presidente do Fundeb, fiquei 3 meses. Falei, olha, eu tenho que ter tempo para fiscalizar. Tem que mudar a escolha aqui, porque eu dou aula para lá cedo e de tarde, como que faz? E não podia levar os documentos para casa. Você tem que olhar tudo ali na educação, no setor da prefeitura. Eu falei, não. E é o seguinte, tinha 2 milhões, mas não tinha fechado o ano de 2022. E só pegaram a entrada, né? Só pegaram a entrada. Então, aí 2020, aí teve uma reunião em fevereiro do Fundeb. Mas aí quem é que está no Fundeb que passou isso para frente de maneira errada? Assim, entendeu? O cara quer chumbar porque não gosta do prefeito. Eu não estou defendendo o Hermes, eu estou falando, isso aí é jogada política de quem não gosta do prefeito e quer levar vantagem pegando o dinheiro. Não tinha esse dinheiro. E nisso eu não. Eu falei com uma pessoa que, na minha opinião, é o melhor secretário de educação que pode existir. Ele falou assim, nunca deve sobrar, sempre deve faltar. Sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Ele falou para mim, não existe. Sobrou na época da pandemia. Que era outro contexto. Não existe mais. Então, é uma crítica que eu faço, inclusive, para os professores. Sim. Foram lá atrás. Agora é o seguinte, na área da educação, o que você acha do atendimento que eles dão para as crianças que são, como é que é, tem um comportamento diferente dos demais? Não pode falar excepcional mais? Especial. Especial, crianças especiais. Está vendo o que você está achando? Porque eu sei que a prefeitura faz o possível. Sim, eu tenho, igual no período da tarde, eu tenho 3 alunos numa sala, né? E tem acompanhantes. Pois isso é uma coisa boa. Tem acompanhantes, tem professores, né? Tem acompanhantes. No 6º ano eu tenho também uma aluna
aquela aluna que já chamou muita atenção em jabuticabal, que ela escreve, né, com o pé, né? Ah, ela foi aluna da Lua ano passado. Isso, Era uma excelente aluna. ela é... Não, mas aí no caso... ela não tem... ela não tem físico. Mas, por exemplo, um autista. Isso. Então é aí que eu ia chegar. Não tem um acompanhante, mas a lei fala que tem que ser uma pessoa especializada. Pois é. Formada em educação Outra, esse especial. negócio de você... E isso a prefeitura, pelo que eu estou sabendo, vai ter um processo seletivo ou um concurso para isso. Então o que acontece? Muitas vezes quem está acompanhando esses alunos que tem certa dificuldade, falar assim, são professores que de repente não têm, né, tem que cumprir tem essa formação, tem que cumprir aquela cartinha que eles falam. Isso. Né? Então eu vejo que, pelas informações que eu tenho, que vai ter um processo seletivo para contratar especificamente esse profissional, que é formado em educação especial. Eu vejo que aí é um avanço. Então, eles dizem que você tem que... a lei determina que alunos que têm alguma diferença, eles têm que conviver com o resto. Sim. Só que é o seguinte, mas precisa conviver com o resto, por exemplo, existem problemas, eu não posso falar a fonte, mas, por exemplo, você tem uma criança que, visivelmente, ela tem uma deficiência de aprendizado, ela não consegue aprender. Sim. Então ela fica ali e atrapalhando o resto. Essa criança devia estar sendo tratada diferente. Ah, mas acontece, faz isso na hora do intervalo. Na hora do intervalo, que eles vão brincar lá, a criança vai junto, mas ela devia ter uma classe especial, porque ela não consegue aprender nada. Eu tenho um professor... Vou te dizer por quê. Quem? Geralmente, filho de drogado. Eles têm um sério problema. Os filhos... Foi a gestação, né? Que foi a gestação. Então não adianta você colocar, se atrapalha os outros e todo mundo fica lá. É pior, inclusive, para coitado do moleque, por causa da menina. Então é o seguinte... Existe dentro da prefeitura alguma coisa de se criar uma classe especial porque você vai para pai, etc., mas volta para aquela classe. Mas criar classes dentro da escola, a lei não permite. Não, mas dentro de uma escola, de uma determinada escola, não permite, mano. Agora, o que a prefeitura, e aí elogiando o prefeito, nessa parte que você está falando, existe um centro, que eu acho que é nessa rua aqui também, que ele, em horário contrário, esse aluno está sendo atendido por psicopedagoga, psicóloga e psicólogas. No horário contrário dele, esse aluno. Isso não existia. Então isso também tem que... É o nome do Valdemar Martins, o instituto. O Olhos d'Alma ali? Não é no Olhos d'Alma, não. É que é uma coisa que o professor Emerson ele inaugurou o ano passado. E está funcionando. Eu fui visitar, porque era contratação pelo... Culturando. Aí foi eu e a Andréia lá, eu conheço a moça que está lá, tem uns psicólogos, o pessoal cumpre horário, as crianças estão lá em horário contrário, a mãe leva, a prefeitura forneceu um ônibus, então isso está funcionando. Que eu vejo então, eu estou falando na hora do aprendizado. É na hora do aprendizado, não, tem que ficar junto, mas fica não. Então, você põe uma pessoa deficiente visual junto com os outros. É uma coisa. Tá. Como é que. É a mesma situação, Ele tem que ter um aprendizado especial. Essa criança também tem, porque ela as outras crianças começam a... Entendeu? Eu tenho um professor amigo que ele fala, e muitos diretores também precisavam entender isso. Diretores não, processo, quem faz parte da educação. Essa criança, ela não precisa ficar o tempo inteiro na sala de aula. E esse professor, ele tem um filho autista. Ele fala, esse negócio, fazer a integração não significa que esse aluno, igual você falou, tem que ficar lá dentro da sala de aula o tempo inteiro. Tinha que ter salas também diferentes para ele também interagir, entendeu? Uma sala com brinquedos, salas mais temáticas. Porque ele pode não saber fazer cálculo, pode não saber escrever, mas ele pode aprender alguma coisa que ele possa desenvolver depois. Aí nossas escolas, aí não problema só então, mas eu acho que deveria ter alguma coisa assim. Não pode porque o promotor de justiça, chega o promotor de justiça e fala, pô, se seu filho estivesse naquela sala e ele tivesse problema, você ia gostar do que estava. Você percebeu? Porque é o seguinte, aí o que a professora faz? Ela precisa dar aula. Então ela chega para aquele aluno e ela dá uma coisa diferente para ele fazer dentro da classe. Porque senão ela não consegue dar aula. Então por que não faz isso?
do lado de fora. Não estou criticando o prefeito, Não. estou criticando o sistema brasileiro, entendeu? A crítica sua é mais ampla. Então, mas eu acho que, enfim, é o seguinte, na área de educação, aí você quer falar? Da educação? Assim, eu tinha uma expectativa que a gente conseguisse fazer algo a mais em termos de estrutura nas escolas. Então, somente a parte de informática. Você vai na escola de Córrego Rico. Na escola de Córrego Rico. Vou falar das municipais porque a estadual, em termos de estrutura, é bem melhor que as municipais, porque o governo manda dinheiro todo ano, entra dinheiro, pode ver que todo ano está reformando as escolas estaduais. Você vai na escola Tereza Noronha. O teto da sala das professoras, do banheiro das professoras, está caindo. Em Córrego Rico. Em Córrego Rico. A sala de informática não está podendo ser utilizada, está interditada. Mas tem alguma coisa na sala de informática que funciona, por exemplo, computador? Eu dei aula lá, funciona. Funciona. Então, um exemplo, você quer passar, lá tem um telão, né, você leva para passar a imagem para os alunos, que é uma escola pequena. A quadra lá precisa de reforma e tudo isso foi apontado e o prefeito fez um levantamento desde o começo da administração. Você vai no Coronel Vaz, o Coronel Vaz vai fazer 120 anos, agora em setembro. O prédio restaurado, dá uma olhada naquele prédio restaurado, como que tá por fora, precisando de pintura. Sem falar, as salas de aula precisa ter Barrinha, Guariba já tem, todas as salas têm ar-condicionado. Não, a Guariba é diferente, né? Não, mas Barrinha também tem. Então, cara, eu preciso investir em estrutura. Porque eu dei aula no SESI, 10 anos. Então você tem o data show, e coisa simples, né? E lá ainda é ventilador, mas você tem o data show, você tem a lousa lá para fazer passar as imagens, tudo mais rápido. Então cada sala tem que ter seu ar-condicionado, data show. E eu pensei que pelo menos uma escola ia ser feita. Vamos focar nessa escola. Mas me falaram que tem, que aqui no centro o Coronel Vaz estava tudo arrumado, etc, era tudo maravilhoso. Ô, Márcio, eu convido para você ir lá, eu dou aula lá. Paulo Freire parece que tem também. Paulo Freire tá com, assim, não funciona os ar-condicionado. Não, estou falando computador, tem as aulas, tudo que você está falando, não é assim? Não. Aqui no Coronel Vaz. Mas o ar-condicionado não está funcionando lá no Paulo Freire? Paulo Freire. Por informação que eu tive. Agora eu preciso ir em loco mesmo para ver. Mas nem todas as salas tinham lá. Aqui no Paulo Freire tem a biblioteca, que tem um datashow instalado, e tem uma sala lá no prédio restaurado com uma TV para você levar o notebook e tal, mas isso é mentira. Não tem. Toda a sala foi comprado com 2 notebooks para cada escola. 2 notebooks, então? Não, então não dá. Propaganda de 2 notebooks para cada escola. E o notebook assim, a diretora aqui, você utiliza, né? Não, eu pensei que tivesse uma sala de informática com computador, com PC, que é melhor do que notebook, que cai, etc. Fica o PC, o teclado para ele aprender. Aqui no Coronel Vaz tem uma sala com os computadores. Lá isso tem uma sala com os computadores, mas aí é aquele convênio que teve com funciona lá à noite. Eu sei. A escola que estuda que funciona à noite lá, uma escola do estado. Então não é bem do jeito que me falaram. Se quiser. Agora tem o seguinte, a culpa também cabe a quem? Sabe quantos conselhos municipais tem nessa cidade? 28. Vê se vocês sabem da reunião de alguma. Você que faz parte do conselho, você vai lá. Tem conselho de saúde, tem conselho municipal de defesa dos animais. Eu faço parte e nunca me chamaram. Só para você imaginar. É tudo de mentirinha. Esses conselhos são de mentirinha. Né? Assim como a democracia é uma mentira, né? Porque se precisa ter base de apoio, então não existe democracia. Agora tem o seguinte, você está me falando desse problema da infraestrutura tá um caos. Aí me explica uma coisa, negócio de obras, como é que você sabe que por exemplo, uma rua precisa ser asfaltada? Como é que é? Como é que existe isso? Como é que faz? O prefeito passa lá e vê como é que ele sabe que aquela rua precisa ser asfaltada? Olha, asfalto em Jabuticabal, a maioria estão asfaltadas, né? Não, mas qual é o critério para reasfaltar uma? Fazer recapeamento? Recapeamento. Recapeamento, eu vejo que o critério
tem que ser, né? Ah. Critério técnico. Mas por que Para- que recapearam 2 vezes no mesmo lugar? Aquela a Zé da Costa? Então, não, é o seguinte, a outra administração, Abriu ela de fora a fora. aí fizeram de novo nessa administração, e eu não entendi. Então, qual é a maneira, Tinha que ser critério técnico, e ele falava muito isso. critério técnico, mas quem é o técnico dessa área? Você sabe quem é? O secretário de obras é o João Passe. E o... Que ele teve a petulância de falar pra mim um dia que eu fui Não, cobrar determinada coisa de uma rua, eu não lembro o que era. Falou, Jonas, seu problema é com o prefeito. Eu falei, o quê? Meu problema é com o prefeito? Eu falei, não adianta você falar, o prefeito não vai deixar fazer. Eu falei, meu amigo, você é maluco falar um negócio desse pra mim, com todo o respeito que eu tenho por ele. Quando ele era vereador, ele abriu muito espaço pros professores da questão do terço. não, ele fez... Mas, Ele reasfaltou, recapeou ali perto onde era a Ford. Aquilo lá tava uma porcaria. Ele recapeou, ficou bonito. Tá? sim, perto das Não, empresas ali. A gente percebe, sabe? Mas por que lá a Zé da Costa lá? Para quê? Eu não entendi. Fez de novo? Por quê? Aí eu já não sei te explicar mais. Entendeu? Tem lugar que não foi feito. Por exemplo, Ali perto, Jucaquito, quando você chega lá embaixo, o cara vai. Aí eu até acho melhor, tomara que eles esqueçam, porque o cara chega devagarinho na esquina ali, porque toda hora sai pancada lá e ninguém pensa em botar um sinal de trânsito. Você sabe como que é? Trabalhadores com a. Sim. Por que não colocam um sinal de trânsito lá, meu Deus? Toda hora essa pancada lá. Então o cara desce chacoalhando, ali esqueceram. Agora, a outra eu fico pensando. Por que é que fazem num lugar? Qual é o critério que esses caras usam? Porque é o meu dinheiro que está lá. então, teoricamente teria que ser. Agora, você pede informação à prefeitura, Não vamos falar. eles não falam, eles falam de uma maneira que, se você pede extraoficialmente, eles não te dão. Se você pede oficialmente, eles te dão de uma maneira que não estão falando nada. E é porque eles sabem que não vão ser punidos. E você falou mais do centro aqui, né? Eu ando muitos bairros, um exemplo residencial, e o vereador pode fazer indicação, né? Que é o trabalho dele também. Tem o residencial dá medo, um bairro de mais de 25 anos, eu morava lá, né? O residencial. O residencial Jabuticabal. E não foi recapeado. Tem 3 ruas lá que tá minguando. E a coisa não vai. Então, mas alguém tem que ter um critério. Mas, Então. não, eu estou falando isso porque ele falou das escolas. Então, estou falando o seguinte, o cara recapeia uma rua que não precisa. E não deixa arruma a escola. Inclusive falando de obra, né? Uma coisa até interessante, você tocou, né? Você falou a respeito da escola do Córrego Rico. Eu falo assim que às vezes o Córrego Rico Lusitânia é muito abandonado pelos Demais. de Jabuticabal, entendeu? Eu acho que é uma coisa triste de se ver o que eles passam. Aí você falou a respeito da escola do Córrego Rico. E a ponte do Córrego Rico? Tá chegando a festa de novo do Córrego E a Rico. ponte, saiu essa porcaria. Porque tá chegando de novo a festa de novo do Córrego Rico, eles vão fazer mais um remendo. A tal ponte que a delegada arrumou dinheiro saiu. Eu vejo que porque perderam, mas provavelmente ela vai explicar pra vocês. É assim, o último programa de rádio na Jovem Pan, eu falei, tem a ponte de Córrego Rico que não terminaram, tem aquela ponte que ia ligar o bairro Colina Verde com Ali no lá. Ponte do Vargas. Não, aquela lá eu brequei. Foi Não, mas eles falavam que ia fazer, são duas. Não, eu brequei, ele foi para São Paulo. Eu fui Isso. e denunciei a CETESB aqui. O acesso E a auditoria foi atrás da CETESB e falou: escuta, o que é isso que vocês fizeram lá? Era horrível o projeto, né? É. Então, são essas duas. E o acesso da João Maricá tá parado aqui de novo, né? A rua do residencial que liga a João Maricato, Tá parado. parado. Veio uma verba de 750 mil para construir como chama, para embarque e desembarque, que ia ter o nome, se eu não me engano, do pai do Ori. Um terminal de embarque e desembarque Na antiga rodoviária. na antiga rodoviária ali, também. Cadê? Não, mas isso era da administração passada, eles não iam querer fazer. Não é uma verba. Mas a ponte que era da administração passada, ele foi para São Paulo falar direto com o presidente da CETESB para sair. Aí eu peguei o RIMA, olhei Uhum. e denunciei na ouvidoria. Percebeu? E vou te dizer mais, aquela ponte, se eles quiserem, eles vão ter que fazer a ponte saindo de uma rua para outra, eles não vão mexer
um pedacinho de grama que tem, de capim que tem ali. Eles não podem mexer ali. Para um cara que fica fazendo campanha com animal, etc., é aí que eu fico uma pistola. Então é o seguinte, ele não consegue. Tem outra, o China tinha, e ele me passou, o China podia ter usado antes. Ele tem um vídeo ali, você já viu aquele vídeo? Que tem um grupo de macacos prego passando ali? Se você faz uma ponte ali, o que vai voar de merda em cima de quem está passando o carro, porque eles tá na área deles. Você já viu o que o macaco prego faz? Ele defeca na mão e joga nos outros. Então assim, tá errado. Então assim, primeiro, não precisa ter aquela ponte. Pra quê? Dá mais uma volta, não enche o saco. Agora quer fazer? Vai ter que levantar e sair da rua para outra rua. Não pode mexer nem na calçada. Então é o seguinte, isso ele foi atrás. Mas não conseguiu. Não vai conseguir, eu vou melar. O negócio é o seguinte, essa da rodoviária, ele não foi atrás. Não, qual o interesse de ir numa e não ir na outra? Essas coisas que você não consegue ter. Ele faz, assim, é chato ficar falando o tempo inteiro, né? Mas ele faz muito política com o fígado, né? Assim, é muito vingativo. Isso eu não imaginava. Eu tava preparado para muita coisa na política. Para levar pancada, crítica. Que eu não tava preparado era para perder determinadas amizades. É isso que é duro. Eu passo por psiquiatra e psicólogo já faz mais de 5 anos. E eu tive que aprender isso aí. Hoje, assim, eu já fiz uma conta aí, umas 3, 4 pessoas, e o Emerson hoje, se eu chegar aqui, que ele é turrão, eu nem cumprimento. O problema é que ele aprendeu a administrar a cidade, em minha opinião, lá para outubro, novembro do ano passado. Ele ficou todo esse tempo aprendendo, né? Porque agora que ele está começando a fazer. Só que eu acho o seguinte, como é aquele famoso lema da máfia? O primeiro? Não, é o primeiro lema da máfia. Silêncio não comete erro. Você pede informação. O cara que não tem transparência, eu não acredito. E eu vejo, por mais que demore, mas, um exemplo, de novo vai ter a festa do quitude. Dispensa de licitação, vai gastar quase 2 milhões de reais culturando de novo. Então, mas não vai ter essa peça, do ano passado, essa peça tá com a Andréia, delegada, e também vai para o Ministério Público. O que explica isso? Lá na Câmara tudo é licitação. Os caras tudo é licitação lá na Câmara. Mas eu acho que todo o órgão público tem isso. Agora, aí você vê cada coisa, cara. 150 mil, 200 mil. É possível que não vai dar em nada isso. Muita coisa eu vejo que... Para falar a verdade, dentro do meu direito constitucional, se é que existe isso, eu não acredito no Judiciário nem no Ministério Público. Por isso que eles estão fazendo o que eles querem. Aí eu também... E para falar de escola, que nós estávamos falando, eu sei que o dinheiro são separados. Mas uma crítica que ele fazia, que se gastava muito dinheiro com publicidade e propaganda. Eu não sou contra. Tá aqui, ó. Mas veja. 2 milhões e meio. O quê? Contrato. Com quem? É com a prefeitura. Mas isso foi feito licitação, né? Foi feito, processo de licitação e tal. Quem ganhou? É a Rose. House. Com a House. Eu pra falar eu vou falar igual o Suaçu, né? House em inglês casa. Isso, é de Bauru. Tal de Bauru? Pode ver que melhorou bem a propaganda dele, eu concordo, mas qual que é? 2 milhões pode-se gastar até 2 milhões e meio. E era uma crítica que ele fazia. Mas espera um pouquinho, na minha frente, o prefeito, numa reunião que teve da rede de sustentabilidade, você falou que você não faria isso, que você teria 3, 4 funcionários e usaria esse dinheiro na área de esporte, senhor prefeito. O senhor vai vir aqui, né? O senhor lembra disso? Falou na minha frente, é isso que eu tô falando. Eu vou chego no cara e falei, você não falou assim assado, cara? O senhor podia explicar isso pra mim? Vai se preparando. Não, aqui o contrato. Isso aí sabia, é o contrato. É de ficar uma pistola, porque ele falou uma coisa, Por isso que eu fiquei bravo também. A última vez que eu fui ver, ele tinha anulado, porque eles fizeram um erro muito grosseiro, então anularam. E quem ia ganhar era essa aqui, não sei se é essa aqui é de Bauru. Mas ela que está fazendo a área de propaganda da Assembleia, não? Não sei, mas essa informação aí eu já não sei. Aí eles erraram. Mas aí eu na reunião do dissídio,
E eu falei, o prefeito vai gastar provavelmente 2,5 milhões com publicidade e propaganda. E ele, aí um secretário falou assim, Jonas, mas a outra administração gastava-se 11 milhões. Eu falei assim, meu amigo, eu já falei na sessão. Eu sou vereador agora. Não, pera aí, ele gastava o quê? Quanto? Diz que gastou 11 milhões os 4 anos, a outra administração. Esse secretário falou, eu não sei. 11 milhões? Em 4 anos, não sei se é verdade. Era 2 milhões e pouco. Não, tá. chega a perder 10 Não. milhões. Não, mas assim, ó, uma pergunta até Mas ele criticava demais isso aqui. Não, ele falou na minha frente que ele ia usar na área de esporte. esses 2,5 milhões de reais repassado anual para House para Até 2,5 milhões. publicitária. Agora que eu tô entendendo. Dentro desse contrato, fora isso, vai ser gasto dinheiro da festa do Quitute com publicidade, fora o contrato com a House, a House vai administrar a festa do Quitute? Olha, A parte publicitária da festa do Quitute publicitária. isso é bom, ainda vão fiscalizar. Porque a hora que sair, e eles demoram para dar informação, a hora que sair o contrato da festa do Quitute, aí nós vamos ver também, porque Porque o contrato da festa do Quitute vai ser a parte. Isso, porque a Road tinha um contrato Esse era o nome, né? publicitário, a Road tinha um contrato publicitário, só que eles faziam a parte publicitária com a festa do Quitute. Eu acho que eles vão fazer também, né? Não é possível que não vai fazer. Porque 2,5 milhões. 2,5 milhões. É muito dinheiro. Não, agora Eles pagando e já Eu acho que assim, propaganda. Aí começou com fake news. Porque tem uma propaganda dela falando, não, tem uma propaganda que foi feita na prefeitura, que até, falando com os alunos que entram à tarde na escola, chegava e tinha um lanche. Tinha um lanche para todos os alunos, mais ou menos assim, os alunos, então você entende todos. Eu dou aula no Coronel Moraes da tarde. Tem escola, a sua esposa provavelmente dá aula à tarde. Não tem lanche. A molecada vai tomar o lanche, vai comer a merenda às 3 da tarde. Então já começou com uma fake news. nem sabe o que tinha que falar. Aliás, diga-se de passagem, se passa numa dessas escolas que são integrais, na hora do almoço você começa a babar. Vamos ver, essas cozinheiras da prefeitura são irmãs. Não, são assim. Você começa a babar com o cheiro, é incrível. Elas são É uma boa coisa, tá vendo? cozinheiras. Aliás, olha, eu vou falar uma excelente. coisa aqui, eu não estou fazendo média com ninguém, não precisa, mas olha, eu estava vendo o que faz uma professora de creche, elas iam ganhar mais, viu? Porque é um saco, cara. Eu acho que vocês deviam ver é que você não pode fazer um projeto de lei que cause um maior que faça a pessoa gastar mais. Mas alguém devia entrar com um projeto de lei para elas ganharem algum adicional, porque eu fui numa determinada creche, aquilo é um saco, coitado daquela mulher. Eu falo assim, eu dou aula do sexto ao terceiro colegial. Eu prefiro os grandes. Você entra assim, são 20 meninos, crianças que vêm te abraçar e vêm. Elas merecem todo o nosso respeito. Agora, uma coisa que teve eu tô até aqui o negócio que pediram para eu te perguntar. Não, manda bem. É o seguinte, Vai dar teve... o nome quem pediu? Hã? Vai dar o nome quem pediu? Não. Só para depois não esquecer que o prefeito é cheio de falar que passa a LDO passa, e só que nós fazemos algumas emendas aqui, mas ele não deixa aprovar. Fala, não, ao invés de gastar aqui, gasta em tal lugar, porque ele vai usar isso. Por que não fizeram? Então, mas ele não, quando você faz a emenda, ele não aceita a emenda? É porque aí a base dele, a Paula fez, já a base vai e vota contra. Então, mas Mas nós vamos fazer um monte agora, um monte. Quando o cara tem a câmera, Tem que ter emenda impositiva. aí, tipo, entendeu? Fica bem impositivo as coisas. É isso que não é democrático. O Márcio, falei essa pergunta. Análise, a câmera. eu sei. É aí que a direita pega. Não funciona. Só que com eles também não, mas é aí que a direita pega. Que não precisa do Congresso, não precisa da Câmara, porque no fim é verdade, mas eles pegam e fazem a mesma coisa. Bom, é o seguinte, teve um projeto de lei aprovado, 33/2023, e o pessoal está com uma polêmica. É o seguinte, eu fiz as contas, ficam extintos cargos em comissão vai falar, 21 cargos de diretoria, assessor, Isso. palmeira de decoração. E aumentou 12. Aumentou não, e construiu Aí ele fez 12. 12. Tá. Aí depois ele diz assim, ficam criadas funções gratificadas. Isso. Muito bem. No final, ele diz, eu não vou atrás disso, passava só. Ele diz que assim, ele não vai ser gasto mais, porque essas funções gratificadas, e isso vai dar mais ou menos o mesmo valor. É correto isso? Me mandaram perguntar para você. Como? Ele criou 12 cargos Isso. 12 cargos de palmeira de decoração. Isso. Tá?
onde um é 3.700, outro é 6.000 e pouco. Tá. Ficam criadas funções gratificadas, que nem a FG1, o negócio todo. Ele diz o seguinte, que ele criou, aqui está assim, tem essas funções gratificadas que ele vai dar para funcionário. Isso, de carreira. E esses 2 cargos de palmeira de decoração. Então, juntando tudo, era o valor anterior. Então, ele pôde fazer essa mudança que, inclusive, as diretorias foram extintas por lei, né? Isso. Porque não vai acarretar em valores maiores. Mas eles estão dizendo o seguinte, o cara que pegar isso, ele vai ganhar uns R$2.000 a mais, não sei o que lá, não sei o que lá. Você chegou a ver isso aí? Eu não sei. Ele está dizendo aqui, e vocês aprovaram, que não aumentou nada. Então, se aumentou 2 pau pro cara, está dentro do orçamento aqui. Mas você chegou a ver isso, por acaso? Ninguém te falou isso. Nós discutimos esse projeto lá, porque ele usou o funcionário público aí, né? Porque ele está criando, já que foi através do Ministério Público, pediu para acabar com essas diretorias, então termine. Não precisava criar. Terminou. Criou 12. Teve 12. E aqui nós sabemos porque a conversa que se tem, nós sabemos que tem vereadores que tem cargo. Por isso que eu gosto do Fenerico. O Fenerico já joga, ele fala assim, olha, é governo de colisão, tem que ter cargo mesmo. Então, tem vereadores que não. Não, você está falando que tem vereadores que tem cargo? Isso. Eles dizem que uma determinada colega sua vota contra porque eles não quiseram dar cargo nenhum para ela, que onde já se viu fazer essa troca. Aliás, se ela vier aqui, eu vou perguntar na cara dura, porque eles falam direto isso. Eram 10 cargos. Absurdo. Assim, 10 cargos. Para votar, para fazer parte da base, né, da prefeitura, essa pessoa quis 10 cargos. Então eles não deram, essa pessoa foi pro outro lado. É bom perguntar, porque eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio de mentira. Eu vim a semana passada de Brasília, eu não tô nem dormindo à noite, então, sabe? Quando você começa a pensar no Al-Qaeda, sabe como é que é? Então é o seguinte, isso eu vou perguntar, se essa pessoa vier aqui, eu vou perguntar na cara dura. É verdade isso daí? Entendeu? É como eu perguntei pro Ora, é verdade que você tem 12 postos de gasolina? Tem 13 porque daria azar? Ele falou, tô vendendo pão, você não tá vendo que eu tô vendendo pão? Não, aí eu perguntei pra ele, porque tudo que falavam dele, é verdade que você tem uma fazenda em Novo Horizonte? Eu sei de uma pessoa que foi pra Novo Horizonte pra procurar no cartório e não achou. Aí é o seguinte, o que você fala, ué? E você não falaram nada, senão eu ia chegar, ô Jonas, é verdade que você tá dentro da barriga do baleia, entendeu? Ó, é o seguinte, então eu achei errado aqui, a criação dos cargos. A FG, ele sobe a FG, era 102, se você contar foi para 150. E ele reuniu com os funcionários públicos, quinta e sexta-feira, marcou com todos, o plenário estava cheio. Eu sempre defendi o funcionário público, vejo que tem que ganhar bem. Todos os funcionários públicos. Não são todos que ganham, mas... Não, mas que foram lá na quinta e sexta. Todos funcionários públicos de carreira que ele diminui, não vai ter mais uma FG de R$600, o mínimo é 1.050 agora e a outra foi para 2.000, né? Só que aí eles foram lá e nós mostramos para os funcionários públicos lá, falou, mas para que ele está criando isso aqui? Então eles foram... Você sabe que eles têm que fazer relatório, eles têm assessor de políticas públicas. Você sabe qual é a função do Zé da Silva, que é assessor de política pública? Se você perguntar para eles, não falam. Porque tem que dizer o que é que o cara vai fazer. Vaga de cargo de assessor do governamental. O que um assessor governamental faz? Assessor de política pública é definido por lei. E assessor... Agora esse segundo eu não conheço. Primeiro... Mas assim, igual você falou, isso aqui dá pra saber o que tem que fazer. Agora esse outro aí. Esse segundo teria que falar com o doutor o que ele sabe. Aí é que eu te falo, você pode dizer, é o que você falou. Você falou, Jonas, nunca falaram você de cargo. E realmente não tinha cargo na prefeitura. No começo falava que eu mandava na educação. Você opina. O primeiro podcast falou que você é o secretário de educação. Assim, as pessoas que estão na oposição não conseguiram favores do prefeito. É isso que ele fala. É uma forma de ter. Só da Paula não falar. Porque é um pedido. E você tá O que o Emerson vai falar aqui, só para finalizar, provavelmente vai falar assim, olha,
o Paulo e o Jonas saiu da base porque não conseguiram o que eles queriam. Cara, minha vida... Ah, isso aí eles falaram. É. O que você queria que eu não consegui? Então, eu queria saber o que eu queria, porque minha vida é um livro aberto. Nós somos em 7 irmãos lá, e eu sou o quarto. 7 irmãos? 7 irmãos. Então tem um que, você sabe, né? Pela lenda, menina. Não, 5 homens e 2 Você meninas. sabe que pela lenda um é lobisomem. Não é você, não. Né? Não. E eu sou do meio, né? E meus 2 irmãos mais velhos falaram assim, ó. Do jeito. E povo quando fala de família é meio complicado. Do jeito que você entrou, você vai sair. Não vai sujar nosso nome. Isso é importante. Não, e quando. Eu não gosto quando mentem, cara. Aí eu fico puto. E se o Hermes mentir, eu desmascaro ele na cara dele, que ele sabe. Eu tinha uma assessora minha, que ele gostou do jeito que ela trabalhava. E ele chamou ela pra trabalhar. E nesse cargo aí. É um cargo desse aí. E ela falou, Jonas, eu só vou se você esperar 45 dias, se eu não me adaptar, eu volto. Eu falei, tranquilo, pode ir. Uma pessoa de confiança minha, era de confiança, e ela foi. E ficou. Não se adaptou. E voltou, continuou trabalhando comigo. Certo? E aí, quando eu saí, Hermes, quando eu fui sair do governo, eu preciso conversar com você. Nós fomos conversar lá na rotatória do SESI ali. E ele falou, João, já imagino que é. Eu expliquei porque eu estava saindo. E a gente tinha amizade naquele momento ainda. E eu falei assim, ó, me admira você acreditar que eu tinha um acordo com o Ori, que eu vou ter cargo no governo dele. Eu falei, olha, a minha assessora, você pegou. Ela voltou para trabalhar comigo. E em algum momento eu cheguei e falei assim, ó, mas o cargo aí que era dela, eu quero para mim. Eu poderia ter feito, poderia ter feito isso. Mas eu falei, não vou, não. Falei pra ele, ó, então como você vai acreditar no negócio que a gente nem sabe quem vai ganhar a próxima eleição? Exatamente, o mandato dele é agora. E falei assim, que cargo, rapaz? Eu vou. Então, as pessoas, eles vão falar isso. Eles vão falar, a base, saiu porque não atendeu alguns pedidos. Fala qual pedido que é. Fala um pedido que eu fiz que não foi correto. Se não foi, precisa recapear, precisa fazer lombada. Nunca pedi cabeça de nenhum secretário e não combinava, tinha diferenças com o Ricardo e tal. Nunca pedi. E eu falava pra ele, ó, eu não peço cabeça de secretário pra não se intrometer no meu governo, no meu mandato. Sou muito... Aliás, falando em gestal, ele tá no CEPREM. No CEPREM. Isso aí é o seguinte, o CEPREM... Vocês falaram um negócio errado aqui, viu? No podcast. Qual? Do CEPREM. Quem falou? Vocês. Não, mano, qual podcast? Do Gregório. Aqui foi o que nós falamos. É assim, vocês falaram que... Como que é, gente? Que arrecada... agora eu não vou lembrar o termo. Do início do CEPREM? Não, o negócio da arrecadação atual. O que tem? Como é que ela é? Fala como é que ela é. Então é assim, como que funciona? A prefeitura, eu acho que vocês falaram que a prefeitura não repassava. Não repassava, é o que estão falando. Não, é assim, o que é descontado do funcionário, a prefeitura repassa. Não, estou falando a parte dela. Ela repassa. A parte dela naquela questão, então vamos supor, o funcionário passa 14%, certo? A prefeitura tem que repassar mais 14%. E ela está repassando isso ela repassa. Só que aí o que acontece? Que o sindicato entrou na justiça. Quando repassou todo esse dinheiro, fica um déficit. Então vamos supor, para pagar todo mundo tem que arrecadou o dinheiro dos funcionários e os 14% da prefeitura, e tem um déficit de 2 milhões. 2 milhões né, por mês. Aí a prefeitura tinha que pegar e cobrir esse déficit. Aí o que a prefeitura faz? Ela não repassa esses 2 milhões e ela pega o dinheiro do CEPREM. Como assim pega o dinheiro? Porque o CEPREM ele tem um patrimônio lá era quase 60 milhões. Isso. Aí ela faz a descapitalização. Por isso que eles falam que o CEPREM não, tá?
Não, pera um pouquinho. Eu não entendi. Pode falar. Não entendi. Como assim? Ela pega o dinheiro... 28% não cobre a folha de pagamento. Não, eu sei. Então, como é o seguinte, o que é pegar o dinheiro do CEPREM? O CEPREM, ele tem Uma aplicação de uma 60 milhões. Era 60 milhões, se eu não me engano. Eu não posso afirmar se está 40, se está 30, porque eu não tenho esses valores, Márcio. Então esse dinheiro é investido. E o que se faz? Quando não falta dinheiro no mês... Eles investem em banco. Faz investimento. Eu precisava, desculpa. Aí vai lá e a prefeitura pede para o conselho, que é um conselho atuante de funcionários públicos, para descapitalizar. Tem todo um processo. Então vai lá e descapitaliza. Então é isso. Que é descapitalizar? Descapitalizar é esse dinheiro que está investido, você pega 2 milhões e em banco. É por isso que o sindicato entrou. Mas eles não podem fazer isso, por lei? Não, porque eles têm que bancar. E o que acontece? Na lei fala que a prefeitura tem que bancar isso. E os 30 milhões que estão faltando é mentira, então? Eles estão falando que já chegou a... É o DEF. Não. Que eu saiba, escuta, uma prefeitura entra só com 14? 14 ou 16. Não, não é o CEPREM... 28. É 28. Ela entra com 28, ela tem que entrar com o dobro. Ela entra com 28. É isso, é o dobro. 28. Então Mesmo assim não cobre. não cobre. Aí, Isso aí é uma bomba relógio. porque se ela não faz os 28, aí dá improbabilidade, isso, administrativa. Então, o Feneric não, o Gírio fez isso. O Gírio ficou 1 ano, né? Então aí dá problema. Então o que a gente questiona, e isso, agora a descapitalização que você está falando, é que esse governo alega, diz que sempre foi feito, até nos outros governos, mas os valores são menores, segundo a Maria Elvira fala. E eu falo o seguinte, eu não sou vereador do passado, sou vereador agora. Agora vem cá, mas então nunca vai quebrar, porque mesmo faltando a prefeitura vai ter que ficar dando. É um sistema inviável de aposentadoria. O CEPREM, ele corre um risco gigantesco, né? E quando fala que o CEPREM tem aquela dívida, eu fui procurar entender o que era essa dívida, 600 mil e tal. Então é assim, ao longo de 35 anos, vem um atuário, e se não fazer isso, então vai gerar aquela dívida. Mas hoje, teoricamente, o CEPREM não tem a dívida hoje, mas com o passar do tempo vai adquirir. Tem esse déficit de 2 pau por ano mesmo. Por mês. Aí alguma coisa tem que ser feita. Só que eles mandaram uma lei lá, esdrúxula lá, não tinha como aprovar aquilo. Então faltava 2 anos pro cara aposentar. Professor, 2 anos, professora. Ele ia ter que trabalhar mais 7. Então foi feito um estudo junto com o sindicato e nós falamos, olha, muda um pouco isso aqui, né? Mas como é que é? O cara faz 35 anos sem direito de aposentar? 35 anos e já tem a idade mínima na prefeitura, 55 anos. 55. Professora é 50, né? O problema é que, por exemplo, eu me aposentei em 2015, a minha mãe bateu a cabeça e me aposentei com 68 anos. Tem um cara que trabalhava comigo, ele ganha exatamente o que eu ganho. Ele fez 35 anos, porque teve um pedágio em 97, 98, ele antes do pedágio, ele fez... o pedágio, que deveria melhorar esse pedágio. Ele fez 35 anos e pediu aposentadoria. Ele ganha a mesma coisa que eu desde 1998. Faz as contas, quanto tempo ele está ganhando sem... Então é o seguinte, o cara se aposenta, que nem eu vi, tem gente que se aposentou com 50, 52 anos. Sim. Ele vai viver até 80. É um sistema inviável. É isso que vocês têm que ver. Mas é isso que nós falamos. Por exemplo, o INSS, a grande mentira do INSS é que não é só a arrecadação do cara que paga INSS. Tem 2, 3 impostos que vão, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, vai pro INSS. Vai pro INSS. Você prende, não tem nada. Então é o seguinte, não dá para criar alguma coisa aqui para retirar de algum imposto um valor para ir para lá? Não, tem que ser... Não estou falando que vai criar um imposto em cima dos caras. Não. Uma porcentagem em cima de algum imposto. A taxa do lixo já não foi feita meio que para isso? Não, taxa do lixo foi referente Só que teve uma sacanagem. É por lei você é obrigado a cobrar. Só que eles já estavam cobrando antes, não falava nada. Então, mas assim, o que eu fiquei sabendo por fora, eu totalmente leigo do assunto.
que foi criada essa taxa porque o CEPREM estava quebrado e a SAEG, se está sobrando verba lá ou se tem verba lá, a prefeitura consegue tirar. O SAEG é outro, que o SAEG fazia Não. baile de carnaval quando eu voltei para morar aqui. Você tinha baile de carnaval ali bancado pelo SAEG. Então, criar essa taxa do lixo para pegar o dinheiro da SAEG e pagar o CEPREM. Não. Não é isso. É isso que eu escutei falar. Não, mas por exemplo, você tem o IPTU. Você pega lá, vamos lá, 0,5% do IPTU ele será destinado a tal coisa. Não vai ter. Então tinha que ter isso. Ou se não, começa a contratar por CLT. E tinha outras. E aí aumenta aqui o buraco. E O aumenta. cara não contribui. Tinha algumas coisas que poderiam ser feitas. Um exemplo tem pessoas, professores. Ele trabalha sempre por 150 horas. Aí nos últimos 5 anos, ele vai lá e aumenta para 200 horas para receber aquele valor dos últimos 100 que Fazer faziam. uma média. Então, você tem que colocar qualquer lugar. Eu sou totalmente a favor. Ó, os últimos, vai fazer a média dos últimos 15 anos, né? Então tem coisa que dá pra, ó, questão da idade, como você falou, mas do jeito que estava lá, cara, era assim. É, o que tem que fazer. Só que aí ele não teve a coragem de conversar e mandar uma lei, né? Precisa mudar, alguma coisa Tem precisa ser mudar, feita, tem que ser. senão vai quebrar. Bom, Mas era isso que eu ia... Deu pra entender? Então não é... Agora que eu entendi. Quando a Maria Olinda agora você explicou pra ela não mim. explicou esse negócio pra nós. Ela falou simplesmente que não estava quebrado. Que tem Porque não está quebrado porque a prefeitura tem toda hora que bancar, eu acho. É, a questão dos 28%, eles repassam sim, porque... Mas você vê com tudo isso ainda falta o mês de dezembro, o mês passado foi 2 milhões, teve que descapitalizar, É então... muito dinheiro, né? É muito dinheiro. O que eu entendi, a descapitalização é o seguinte, você pega lá do dinheiro que você aplicou. Isso, é isso aí. Dinheiro do CEPREM, dinheiro dele. CEPREM. Entendeu? Espero É o que esteja- segurado. Espero que não esteja na caderneta de poupança, pelo amor de Deus. Por isso que aumenta a dívida da prefeitura. Era bom saber no que está capitalizado isso, né? Essa parte de... Tem uma dificuldade com números, cara, eu gosto da parte humana. Né? Para estudar esses projetos aqui, Projeto não, quando vem essas denúncias de Então, mas contrato. então ficou no mesmo valor, então não tem jeito de você, de criticarem porque eles criaram esses cargos e criaram, As FGs. E aí fala que ficou o mesmo valor de no gastos. final tá falando isso. É. Mas a crítica foi, se acabou com os cargos aqui, tá precisando economizar, pra que criar isso aqui? A crítica é essa. É. Bom, podcast é dinâmico, né? A gente poderia ficar aqui discutindo mais um dia inteiro, né? Ela tava ferrada. Pensei que não íamos Mas já falar de saiu por eleição isso. 2024. É. Eleição 2004. Vem outra vez, só uma coisa que, por causa do que aconteceu essa semana, o problema nas escolas, problema de segurança, tem algum problema? Tem problema parecido aqui, não? Se tem como ter segurança, Tem problema de segurança nas escolas municipais aqui em Jaboticabal, não? se tem problema de ter, ou se tem um programa Se tem problemas de segurança. de segurança, olha, eu dou aula no Coronel, converso com muitos professores, que é do 6º ao 9º, né? Não tem Nos nada. municipais não, assim, tanto é que ontem eu visitei a FATEC, se ter uma ideia, abriu um curso novo, a ETEC Taparitinga está usando a FATEC daqui, é um curso de ensino médio com técnico em química, e mais de 20 alunos nossos do Coronel passaram, né? São muito respeitosos e tal. Eu conheço mais a realidade das escolas municipais, mas pelo que eu vejo também no estado, nesse nível aí não, nesse nível não. Ótimo, né? Também que Jaboticabal é uma cidade tranquila. Né? Mais ou menos. Só tem o Márcio que dá problema aqui, É só eu. né? Bom, professor, eu gostaria de agradecer muito a presença, né? A disponibilidade. A gente sabe que é isso que você falou realmente. Análise, fiscalização, ser justo, eu acho que é uma coisa que a gente tá aqui na verdade, né? Não é só para tacar pedra, a gente tá aqui para ver as coisas boas, a gente tá falando tudo isso. É informações, São informações. entendeu? São transparência, informações, né? E fazer a coisa, a cidade, tudo isso pro bem da nossa própria cidade, né? Fica aberto aqui convite, sabe que a gente vai estar sempre falando assunto, né? Vereador atuante, né?
da mesma gente que a gente conversa, dá voz para a base aliada, nós damos voz para a oposição. Eu acho que é isso. A democracia é essa, você ter sua opinião, né, e levar em conta o trabalho e respeitar o seu eleitorado, tá? Muito obrigado, você tem que fazer essas considerações finais. Eu que agradeço, Márcio, Macri, é um espaço aberto e falta isso em Jaboticabal, né? A oposição, os espaços, nós não usamos, não conseguimos, né? Na rádio, determinada rádio aí, não abre espaço para a oposição e eu vejo que isso é uma bobeira, né? Então é um diálogo aberto, franco. Eu só gostaria de finalizar com essa parte que as críticas vão aparecer mesmo, só as inverdades que eu vou combater de frente mesmo, né? E continuar o trabalho sério de fiscalização e é isso. O Jaboticabal é o melhor, né? Quando você vai em eu participo de algum congresso em Brasília, quando você vê a questão de cidades inteligentes, né? Em tecnologia, eu vejo que Jaboticabal está meio que parada no tempo, né? Nós precisamos avançar, questão de emprego, tecnologia, melhoria nas escolas. Tem que ter um projeto, eu vejo assim, um projeto de governo mesmo, né? E não só de pessoas. E eu vejo que não caminha. Não tem continuidade, né? Não tem continuidade. Logo o prefeito acaba tudo. Não. E aí o prefeito, uma crítica que eu faço muitas vezes, e eu vim de cidade pequena. Jaboticabal não pode se comparar com Guariba, Barrinha, Taiúba, Taiaçu, quando ele fala muito de Pradópolis e tal. Então Jaboticabal você tem que estar ali vendo Sertãozinho, Bebedouro. Guariba tá bem, tá. Mas eu falo então, mas nós precisamos. Então Monte Alto, eu ia falar Monte Alto, Bebedouro, Jaboticabal, Sertãozinho. Eu vejo que você tinha que ir atrás dessas cidades, que Bebedouro tá dando um. Eu dei aula há 10 anos lá, tá dando um show agora aqui em nós. Monte Alto tá passando. Não, Sertãozinho, eu era moleque, Sertãozinho não era nada. Então, e aí eu te falo, o que nós precisamos ver? Matão, você já viu Matão? Já. Então, Matão também já. Então, e Jaboticabal tá. Você tocou no assunto Bebedouro, queria mandar um abraço pro meu amigo pessoal, Luta Sereno. Quando ele ganhou como prefeito. A prima dele é minha amiga particular, professora. Bebedouro está no das melhores, um cara que se preparou para ser prefeito. É isso que eu faço. Se preparou para ser prefeito. Ele tem a capacidade de ser prefeito. Então eu falei, Bebedouro vai decolar e vai ser a cidade que mais vai se desenvolver. Vem em 2 anos de mandato dele. O mandato dele está sendo elogiado, acho que é nível Brasil. Parabéns, Lucas. Obrigado, viu? Marcelo. É isso. Tchau. Considerações finais? Até logo. Eu não vou falar o quê? Fala de alguma coisa. O que você vai fazer? Amanhã eu vou comer uma pizza num lugar aí que ele me disse que é a melhor pizza da cidade. Depois na próxima eu falo se é verdade. Pode falar. Olha, eu gostaria de ter um podcast ou alguma coisa onde você falasse disso. Infelizmente não tem. Tá? Pizza, comida. Não, pizza, direito de consumidor, por exemplo. Tem loja aqui que você entra, parece que o cara vai falar pra você, o que é que você veio fazer aqui? E tem outro que o cara quase te beija. Então, sabe, você tenta falar pro cara da Ciaja, não consegue. Isso aí que tem que ver. Porque é o seguinte, o comércio via internet tá matando o comércio de Jaboticabal. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam? É eles que tem que se virar. Você vai se virar como vereador? Você não tá vendendo nada. Ei, Marcelo. Então é isso aí. A luta continua, companheiro. É Paladino da Justiça, Marcelo Guedes. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Jaboticabal. Esse programa vai ao ar no domingo de Páscoa. E eu gostaria, já aqui, desejar uma santa e feliz Páscoa a todos, né? Possamos ser melhor a cada dia, que é o mais importante. Muito obrigado, Jaboticabal, e até a próxima.